Boa tarde, Jesus. Que bom ter você aqui mais uma vez. Fico muito contente. Hoje vamos estudar a lição da Escola Sabatina que fala a respeito de Abraão, o homem que recebeu de Deus um chamado completamente diferente e tem muitas lições para você e eu extrairmos na nossa caminhada cristã. Se você ficar comigo nesse vídeo até o final, você irá se surpreender com tantas coisas que Deus fez através desse homem de Abraão. O texto base para a nossa reflexão de hoje está em Hebreus, capítulo 11, no verso 8, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança, embora não soubesse para onde estava indo. A verdade é que Abraão ele ficou suspenso entre não ter passado, porque Deus diz: larga a tua parentela, larga a tua zona de conforto e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que lugar era esse? Ninguém sabia. Então ele fica suspenso, tendo que anular um passado e numa perspectiva de futuro que ele não sabia qual era. Por isso Abraão é chamado de o pai da fé. Imagine, ele larga toda a zona de conforto, tudo que... E você precisa se lembrar de uma coisa que é muito importante. Naquela época, terra era tudo. Não havia edificações, né? Havia cidades, mas as pessoas viviam em tendas. Então, Deus diz assim, ó, saia de Ur dos Caldeus. E você sabe que em Ur dos Caldeus nada mais era do que a Babilônia. Lugar mais próspero, extraordinário. Abraão era um homem rico. E Deus diz assim, olha, Abraão, você vai sair de onde você está. Ok, Senhor. Lembre-se, não tinha povo de Israel nessa época. O povo de Israel parte de Abraão. Então, Deus diz assim, você vai sair da tua terra, vai sair da tua parentela. Eu vou para onde? Numa época onde viajar era perigoso, onde você, se tinha um pedaço de chão, deveria agradecer aos deuses, certo? Diz assim, você vai largar tudo. Você vai abrir sua tenda. Onde, Senhor? Onde que eu vou ficar? Não se preocupe com isso. Eu vou te mostrar um lugar. E Abraão, pela fé, toma uma decisão que hoje em dia, se qualquer um aqui pegar e falar assim, não, eu estou indo embora, para onde? Não sei, Deus vai me mandar, vai me falar. A gente vai dizer que você é louco. Como assim? Você vai largar emprego, vai largar a tua casa, vai largar tudo para ir para um lugar que você não sabe onde é? Quem é que faz uma coisa dessa? Só doido. Ou quem tem muita fé, ou quem conhece profundamente a voz de Deus. E esse é o caso de Abraão. Ele ficou suspenso no vazio, sem passado nem futuro, apenas o presente, confiando em Deus. Você precisa confiar em Deus? Você precisa talvez romper com o seu passado? O que existe no seu passado que você precisa romper de uma vez por todas? Abraão foi embora sem olhar para trás. Às vezes a gente precisa romper com coisas do passado para a gente poder seguir. Você está com medo do seu futuro? Você não sabe para onde a sua vida está caminhando? Abraão também não sabia. Mas foi aí que nasce o pai da fé. É quando a gente se sente extremamente fraco, então é que a gente é forte. Essa é a expressão do apóstolo Paulo. Quando você se sente pequeno, quando você se sente insignificante, quando você não tem mais energia e forças, quando a tua perspectiva não é boa, é que você tem a oportunidade de confiar em Deus. Por isso, se hoje, no Boa Tarde Jesus, existe alguém aqui que precisa romper com o passado, Deus está dizendo, rompa, não tenha medo. Abraão rompeu com a sua família, rompeu com a sua terra, rompeu com a sua prosperidade, ele rompeu com as coisas do passado, porque essa era uma terra
contaminada. O passado de Abraão, as relações de Abraão com aquelas pessoas naquela região era de depravação. É só ler Levítico 18. Você vai entender o que eram aquelas nações, as depravações morais, a baixeza, a violência constante. E Deus diz assim: você precisa sair daí. E talvez Deus esteja falando para você: saia de onde você está, rompa relações, para que você possa caminhar. Mas Ivan, como eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho... Abraão também não tinha. Por isso ele é chamado do pai da fé, porque a gente precisa exercer fé. E o que é fé? Fé é a certeza do que se espera. E mais, o mesmo livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem que confiar nesse Deus. Se Deus te apontar uma rua escondida na neblina, você não vê nada, mas ele apontar, vai, você pode colocar 200 por hora e ir. É Deus que está apontando, você não está vendo nada, mas Deus está direcionando você, então vá. Às vezes a gente toma decisões na vida que não faz o menor sentido diante da perspectiva humana, diante dos olhos humanos, mas a gente precisa tomar decisões assim. Tomar decisões certas de que Deus está conduzindo, de que Deus está direcionando. Então, quando aparece ali em Gênesis e começa a se desenhar o chamado de Abraão, aparece a expressão vá 7 vezes. Deus dizendo vá, vá e vá. Sabe, e essa expressão de ir, ela tem uma conotação também muito vasta e complexamente linda, porque é um vá que também envolve o abandono de si mesmo, abandono das suas próprias crenças, abandono das suas próprias ideias, abandono dos seus próprios sonhos. Quando existe essa expressão para Abraão ir, era mais do que simplesmente sair de um lugar e ir para o outro. Era uma mudança completa de paradigmas, uma mudança estrutural de vida, não apenas geograficamente, mas uma mudança também de coração. Então, quando diz para Abraão ir, vá, Abraão, vá por você mesmo. É preciso para a sua vida você fazer isso. E às vezes a gente precisa romper. E toda vez que eu falo de romper com pessoas tóxicas, etc., alguém aparece e diz assim: mas pastor Ivan, e se é a nossa própria mãe? Aí eu digo para você, continue honrando, continue respeitando, mas afaste-se. Você vai poder ajudá-la melhor, afastado do que sendo oprimido pela própria mãe. Mas e quando é o marido? Afaste-se. Lógico que eu e você somos a favor do casamento. O casamento é bíblico. Nós devemos lutar pelo nosso casamento. Agora, a gente precisa saber pelo que lutar. Às vezes você está numa relação onde socialmente chamam um casamento, mas isso não é casamento. O indivíduo te oprime, te humilha, tira sarro de você, rebaixa você, humilha você, torna a humilhar você. Em alguns casos, vários tipos de violência psíquica, emocional, em alguns casos, violência física. É claro que Deus não quer que você permaneça numa relação como essa. Vá por você mesmo. É claro que também precisa ter coragem, é claro que precisa ter força. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Como não foi fácil para Abraão, não é fácil a gente se desprender do ambiente em que nós estamos. Quantas mulheres eu já conheci que não saíram de um casamento horrível porque eram dependentes financeiramente ou porque estavam atreladas na questão dos filhos, vivendo horrores. Então, eu e você precisamos entender que às vezes Deus nos chama para irmos, para o nosso bem, para a nossa felicidade. Então, a gente só consegue em alguns momentos avançar se a gente der 2 passos para trás. Se a gente começar a andar e a caminhar pela fé. Sabe, dentro desse contexto todo,
acontece uma coisa interessante, e a Bíblia é linda porque a Bíblia não esconde os defeitos dos heróis da fé. Abraão foi e ele se estabeleceu parcialmente, e de repente a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela terra. E Abraão, ao invés de confiar em Deus, porque a gente é muito parecido com Abraão, a gente ora tem fé, ora não tem. Abraão teve fé para sair, para romper, para tudo. Só que chegou um determinado momento onde a fome era tão grande que o que ele faz? Ele desce ao Egito, ele vai procurar ajuda no Egito. Tem cabimento uma coisa dessa? Foi lá no Egito, muito tempo antes de José ser vendido para o Egito, Abraão estava lá batendo na porta do Egito, porque era gente que passava fome, não tinha o que comer, não tinha água para beber, e ele, ao invés de buscar a Deus como pai da fé, foi lá no Egito. E lá, porque ele foi a um lugar que ele não deveria ir, ele acabou tendo que se contaminar com a mentira. Porque aí falaram, olha, Sara, desculpe, Sara é muito bonita. E aí um dos seis lá do Egito se interessou por ela, e aí ele disse, ela é minha irmã, com medo de morrer. Eu já não tinha tido a fé suficiente para permanecer onde Deus tinha dito, foi pedir ajuda para pagãos. E aí então começa a mentir, porque o pecado ele faz isso, ele leva de um lugar para o outro, leva de um lugar para o outro. E ali ele não confiou em Deus, mentiu. Mas isso é importante você saber, para você compreender que ninguém nessa terra é perfeito. Você erra e eu erro. E não é que a gente tem o direito de errar, é porque o erro é inevitável. Porque nós vivemos em um mundo errado e nós somos errados. É óbvio que vamos produzir erros. Você é pecador no mundo de pecado. Como que não vai pecar? Me explica uma coisa dessa. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E nele não está a verdade. Por isso que é um absurdo, né? Você vê todos os heróis da fé errando, falhando, pecando, os grandes homens de Deus. Como que eu e você, a gente, lógico, vai lutar pelo pecado o tempo inteiro. Hebreus, inclusive, diz isso, que a gente deve resistir ao mal até o sangue. No entanto, continuaremos pecadores. Abraão caiu como você pode cair, como eu posso cair, como qualquer pessoa pode cair. E a grande questão é que uma vez eu li uma frase há muito tempo que diz assim, nenhum lutador de boxe perde a luta porque caiu no chão, perde por não se levantar. E se você caiu, se você está vivendo essa fase de Abraão, no chão, na lona, desconfiando de Deus, confiando na tua própria força, buscando ajuda onde não deveria buscar, mentindo o tempo inteiro, saiba que assim como Deus resgatou Abraão no meio de tudo aquilo ali, Deus pode e quer e vai resgatar você. Você precisa clamar a Deus. E o Deus que te ama, que é teu Pai, resgatará você dos erros que você mesmo se colocou. Porque a gente faz assim, a gente cava um buraco e a gente mesmo cai no buraco. E Deus vai lá e resgata a gente mesmo assim. Deus fez com Abraão, Deus fez com Davi, Deus fez com Jacó e Deus continua fazendo comigo e com você. Creia nisso. Receba a palavra de Deus e a aplicabilidade da palavra de Deus na sua vida de tal maneira que você exerça pela fé as ações certas. Eu e você temos a Bíblia como o nosso guia, como um mapa. E eu já quero, nesse momento aqui, falar que se você tem um pedido de oração, se você tem um clamor a fazer, escreva aqui nos comentários. Nós queremos orar por você, queremos clamar a Deus por você. Existe um grupo chamado Peito de Remador. Eles têm até um Instagram já, @Peito de Remador. Pode seguir eles ali no Instagram. São homens e mulheres que oram, que intercedem, que clamam. São soldados de Jesus e que estão aqui em parceria nesse ministério, pregando o Evangelho, levando o Evangelho, falando de Jesus, o tempo inteiro compartilhando os vídeos, assim como você compartilha. Se você tem um testemunho que você quer colocar aqui nos comentários, coloque, faça, fale. Se tem dúvidas, tem sugestões aqui para o canal, coloque tudo aqui nos comentários. Que Deus continue orientando a nossa vida, mesmo quando a gente errar, mesmo quando a gente pecar, como foi com Abraão.
E aí acontecem tantas coisas na vida de Abraão. De repente os reis da Mesopotâmia se unem contra os reis dos exércitos de Canaã, e aí começa uma grande guerra mundial. Praticamente ali no mundo conhecido, muitos reis fortes se uniram a outros reis fortes e foram guerrear contra outros reis que estavam unidos. Os reis da Mesopotâmia contra os reis de Canaã, e uma guerra generalizada para todo lado. O que Abraão fez? Abraão ficou quieto, aguardando, observando e nesse momento confiando em Deus. O caos ao redor de Abraão, e Abraão sereno, Abraão calmo, Abraão tranquilo, porque ele estava nesse momento confiando em Deus. Está vendo os altos e baixos da vida de Abraão? É assim com você, é assim comigo. Uma hora ele larga tudo, abandona tudo, fica suspenso no vazio, sem passado, sem futuro, confiando em Deus. No outro ele se desespera, vai para o Egito pedir ajuda, mente, um caos. Daqui a pouco o caos estabelecido ao redor dele, ele aprendeu com as lições do passado, ficou confiando em Deus e esperando, até que ele recebe a notícia que seu sobrinho Ló tinha sido sequestrado. Por exércitos poderosos. Nesse contexto, Abraão ora a Deus, clama a Deus, reúne alguns do seu grande patriarcado, reúne alguns dos seus servos, e ele vai atacar alguns desses reis para poder resgatar Ló. E ele vai invade o lugar do inimigo, invade na calada da noite, resgata Ló e resgata também o rei de Sodoma. Ele resgata. Lembre-se, Sodoma não era o que depois se tornou, mas ele resgata. E todos em Canaã começam a respeitar profundamente ainda mais Abraão, que já era muito respeitado porque era um homem justo, temente a Deus e era muito próspero. E agora ele mostrou que existia ao lado dele um poder completamente sobrenatural, porque era uma guerra absurdamente grande. O rei, imagine como era protegido esse lugar, o rei de Sodoma encarcerado, Ló encarcerado, ele invade o arraial do inimigo e ele resgata. Sabe o que isso significa? Abraão teve ali mais uma convicção de que Deus estava com ele. Será que você também tem uma história assim com Jesus? Uma história linda, verdadeira, onde Deus fez o impossível para você e por você, onde tudo era contra, mas Deus reverteu toda a história? Escreva nos comentários. É tão lindo quando você põe o seu depoimento, você gasta um tempinho ali escrevendo as linhas, mas você abençoa milhares de vidas. A tua história pode encher o coração de alguém de esperança, e ele pode orar e clamar e buscar, e isso é bonito demais. É por isso que esse ministério, ele se torna uma família de todas as pessoas, de todas as denominações, porque aqui a gente intercede, ora, clama a Deus, aqui a gente deixa o nosso depoimento, o nosso testemunho, e você pode fazer isso. Você pode também compartilhar esse vídeo. Você que já é inscrito no canal, tenho certeza que você já se inscreveu no canal, você pode compartilhar isso com seus amigos, com seus familiares, para eles receberem a mesma mensagem de fé, amor e esperança. A lição da Escola Sabatina é algo que a gente estuda todos os dias, e se você quiser o link gratuito da lição da Escola Sabatina, está aqui na descrição, tá bom? Para você clicar ali, você pode estudar dia a dia. Eu faço aqui um resumo de tudo que está acontecendo. E depois de tudo isso, já encerrando a mensagem, a gente descobre que Abraão, assim como os reis de Canaã, tornam-se gratos a Abraão. Abraão sabe que não foi pela força dele, nem de seus servos.
Ele sabe que tudo veio das suas mãos. E quando Melquisedeque, sacerdote, aparece, ele devolve o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado no decorrer do tempo. É a primeira vez que o dízimo é apresentado na Bíblia. Você percebe que o dízimo é apresentado como forma de gratidão, de reconhecimento a Deus? Jamais para comprar o favor de Deus, jamais para comprar bênção de Deus. Eu me lembro quando eu estava vendendo livros em Florianópolis, na linda Floripa. Eu estava vendendo livros para poder pagar a minha faculdade, vendia esses livros nas férias, de porta em porta, e eu me lembro de uma senhora que lá no Estreito, que ela chegou e falou assim para mim: a minha filha vai passar no vestibular. Eu falei assim: ela é estudiosa? Ela é estudiosa, sim, mas não é por isso que ela vai passar no vestibular. Eu falei: não, por que ela vai passar no vestibular? Ela falou assim: porque eu sou dizimista do Senhor. Então Deus vai ouvir minha oração. Eu achei singela e bonita a fé daquela senhora, porém ela estava equivocada. Quando eu me torno um dizimista, e eu me tornei dizimista aos 16 anos, eu não obrigo Deus a me abençoar. Eu estou devolvendo aquilo que pertence ao Senhor, apenas isso. Eu não estou comprando o favor divino. Eu não estou colocando Deus na parede dizendo: eu sou dizimista, meu filho tem que passar no vestibular, porque eu sou fiel, o Senhor é fiel, então a minha filha vai passar. Eu nunca mais ouvi e vi essa mulher, espero que a filha tenha passado no vestibular. Mas com certeza não foi porque a mãe era dizimista. O dízimo é a devolução daquilo que pertence a Deus. Tudo pertence a Deus, tudo que você tem. Teu apartamento, tua casa, teu carro, tua moto, tua roupa, a comida que tem na tua geladeira, tudo pertence ao Senhor. O ar que você respira, tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. E Deus pede 10% de volta para a pregação do Evangelho. Então, amigo, tudo é dele. Eu estou devolvendo. Não é uma coisa que eu estou dando. Não é uma doação minha. Não, eu estou devolvendo um pedacinho de tudo que pertence ao Senhor. Ele é o dono de tudo. E nós fazemos isso como gratidão, como reconhecimento de que Ele é o nosso Deus e que Ele manda em nós. E por gratidão a tudo que Ele nos dá. Por isso é proporcional. Quem ganha muito vai dizimar mais. Quem ganha menos vai dizimar menos, porque dízimo é 10%. Não é 11%, não é 9%. Dízimo é 10%. Por isso a palavra dízimo vem de 10. E Abraão foi o primeiro a devolver o dízimo. Isso não é ideia de nenhuma igreja. Isso não é ideia de nenhum líder. Não é isso. O dízimo é bíblico. Ele aparece no Antigo e no Novo Testamento também. Jesus disse: vocês dão o dízimo do endro, do cominho, mas vocês estão falhando aqui. Porque tem gente que acha que devolver o dízimo aí vira santo. Não é nada disso. O dízimo é um mecanismo para abençoar você, para que você se desprenda do dinheiro e você ajude a financiar a pregação do Evangelho. Para isso que serve o dízimo. O dízimo tem essa finalidade primária, fazer com que o Evangelho seja pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Se você ainda não é dizimista, seja dizimista. Procure uma igreja que pregue a Bíblia, procure uma igreja correta, honesta, que não venda bênçãos. Procure e faça a devolução do seu dízimo. Você pode fazer isso, tá bom? Tenho certeza que Deus vai continuar abençoando você, cuidando de você, amparando você cada dia mais. E aí, meu amigo, gostou das lições aqui da vida de Abraão? Se você gostou, se foi uma bênção, vem aqui embaixo e compartilhe. Leve esperança para mais e mais pessoas, tá bom? Esse ministério ele é mantido por amigos e colaboradores. E se você deseja que esse ministério se amplie, cresça, alcance mais e mais pessoas, eu vou deixar para você aqui o Pix.
que é tão simples, é tão fácil e você pode fazer a sua doação, a sua oferta, como e quando quiser, tá bom? É ministerioivansaraiva@gmail.com. Essa é a chave Pix, ministerioivansaraiva@gmail.com. Um grande abraço para você, te convido a juntos orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, obrigado pela vida de Abraão, obrigado porque ele é o pai da fé, obrigado porque ele é o pai do teu povo e que as lições aprendidas da vida de Abraão estejam no nosso coração e na nossa mente. O lugar mais feliz da terra é o lugar onde o Senhor quer que estejamos. Nos ajude a estarmos na tua presença, nos ajude a louvarmos e engrandecermos o teu nome, a confiarmos em ti, a desenvolvermos fé. Permaneça conosco, dá-nos o teu amor, dá-nos a tua graça. Fica ao nosso lado, perdoe os nossos pecados, assim como o Senhor perdoou de Abraão. Nos ajude a buscarmos ao Senhor a cada dia, a cada instante. Colocamos nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família. Eu te vejo daqui a pouco no Boa Noite Jesus, às 8 horas da noite, aqui no YouTube, Ivan Saraiva 7. Um grande abraço e até lá.